Então, boa noite a todos. Eu sou o Padre Cristiano Pinheiro, missionário da comunidade Shalom. Boa noite, Padre Cledson. Boa noite aos irmãos e irmãs que têm participado deste curso, deste módulo final acerca da teologia do corpo, né? Boa noite também aos outros irmãos que estão contribuindo com os demais temas, né? Então, foi me pedido para tocar no tema do significado esponsal do corpo na forma de vida, no estado de vida do sacerdócio, o significado esponsal do corpo do sacerdote. E para falar de modo adequado, né, do rico e profundo significado do corpo do padre, corpo do sacerdote, é importante, em primeiro lugar, considerar que estamos falando de um homem, um filho da humanidade. O sacerdote é um homem, um portador da natureza humana. E, ao mesmo tempo, é preciso levar em conta e colocar no nosso horizonte de reflexão que este homem, que é um homem como todos os outros, que tem a dignidade e a vocação humana, a santidade, como todas as outras pessoas humanas, esse homem recebe um caráter sacramental, uma graça, um selo indelével na sua alma. Ele tem, nós podemos dizer, o céu no fundo da alma, por meio do batismo. E ele recebe o ministério de Cristo no fundo da alma, através do sacramento da ordem. E esse fluxo de graça, essa presença de graça no sacerdote, transformará toda a vida desse homem, do sacerdote, em um sacramento vivo, um sacramento vivente. O padre é um sacramento vivo. E esse caráter sacramental, ao mesmo tempo, faz germinar, tutela, impulsiona a vocação deste homem, do sacerdote, de levar no vaso de argila do próprio ser, na sua própria humanidade, a imagem e o ministério do Filho eterno do Pai. A imagem e o ministério do sacrifício salvífico de Cristo. Então, se por um lado todo batizado recebe o munus sacerdotal de Cristo, ou seja, tem a graça e o ofício de consagrar a Deus toda a realidade profana, toda a realidade mundana, né? Se todo batizado deve viver na graça, santificando o mundo através da graça santificante recebida no batismo, né, através da sua própria vida, da sua própria missão. Se toda pessoa humana batizada forma o corpo de Cristo, a igreja, é revestido de eclesialidade e entra no corpo místico de Cristo, nós podemos falar de uma forma mais específica que Jesus Cristo, o missionário do Pai, prolonga a sua missão a serviço do povo de Deus no corpo do sacerdote. A igreja, o povo dos batizados, é o corpo místico, o corpo sacramental de Cristo. A igreja é sacramento de Cristo. E o sacerdote, ministro da igreja, é configurado a Cristo sacerdote para agir na pessoa de Cristo, cabeça do corpo eclesial, com a potestade, ou seja, com o encargo de ser mediador do amor de Cristo. Nós vemos isso explicitamente na celebração da Eucaristia, na qual o sacerdote é feito mediador sacramental da caridade de Cristo, do seu abaixamento até nós, e também o sacramento da reconciliação, por exemplo, no qual o sacerdote é mediador da misericórdia de Deus. E assim vai em todos os sacramentos da igreja. Então Jesus, o Filho unigênito, está particularmente, sacramentalmente, intimamente unido ao seu ministro ordenado. E através de tudo aquilo que aquele ministro é, no corpo daquele homem consagrado, Jesus parte pelas estradas do mundo para tornar sacramentalmente visível a sua graça invisível na vida da igreja e do mundo. Então Jesus, no corpo do Padre, no seu corpo, podemos dizer sacramental, atualiza a sua obra de salvação na vida do povo e no mundo. Nós lemos em um dos decretos do Concílio Vaticano II, Presbyterorum Ordinis, que fala exatamente sobre o ministério e a vida dos sacerdotes, que os presbíteros são tirados dentre os homens e são constituídos a favor dos homens, da humanidade, nas coisas que se referem a Deus. Portanto, eu acredito que falar do significado esponsal do corpo de um sacerdote passa impreterivelmente assim, por uma reflexão acerca do significado sacramental do corpo. Porque a união esponsal que se realiza entre o padre, o sacerdote, né, e a Trindade Santa, ou seja, a sua divinização, a sua santificação, a realização plena destes homens constituídos sacerdotes, que são particularmente consagrados ao serviço de Deus, a nossa santidade passa necessariamente pela via da vida sacramental. E eu posso salientar que a vida sacramental
né, para o acesso à vida plena de Deus, assim, é uma exigência de todos os estados de vida, né, de toda a igreja, de todos os batizados. Mas o sacerdote é inteiramente um homem sacramento, é um homem sinal, entendem? O sacerdote encarna de forma única o que diz São Paulo na carta aos Gálatas: não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. O meu corpo não fala mais de mim, o meu corpo é todo revelação, o meu corpo é todo sacramento, é todo sinal visível da graça invisível. O meu corpo é visibilidade de Cristo. Por isso que os atos de um sacerdote têm um peso particular aos olhos dos fiéis, né? Aos olhos da sociedade, aos olhos do mundo. O mundo olha para o padre e vê Cristo. Por isso a nossa incoerência pode pesar tanto, né, no corpo do padre. Porque quando há algo em nós, sacerdotes, que é discrepante com a vida e a missão de Cristo, isso dói no corpo todo, né? Todo o corpo sofre. Mas como eu disse no começo, né, o sacerdote é um homem, com seus limites, como todas as outras pessoas humanas. É alguém em caminho, a caminho, não pronto, né? Nós não estamos ainda inteiramente conformados a Cristo, mas somos sim um sacramento da sua presença. Na verdade, nós poderíamos até falar do significado sacramental do cosmos, né? Do mundo como um grande sacramento. E na matéria, na corporeidade, nós podemos ver a revelação de algo invisível e mais profundo. Então nós vemos no mundo, no corpo, né? Na matéria, a revelação daquilo que transcende o mundo, o corpo e a matéria. Na corporeidade, nós podemos encontrar um sinal visível do que é invisível. E é exatamente essa definição que a igreja usa para falar dos sacramentos, né? Como nós vemos, para quem quiser depois consultar o catecismo da igreja, especialmente os números 1113, 1134, que fala dos sinais eficazes da graça de Deus, né? Esses sinais que têm um caráter rememorativo, né? Ou seja, que trazem à tona os eventos da nossa salvação, né? Aquela realidade profunda que dá sentido e é a fonte da salvação atuada na igreja. E os sacramentos também têm um aspecto prognóstico, que anuncia a glória futura, que diz algo acerca do nosso destino, da nossa meta, da direção do nosso caminho. Né, os sacramentos que falam da jornada que estamos fazendo deste mundo rumo ao Pai, da Jerusalém terrena a Jerusalém do alto, celeste, do caminho que nós fazemos da cidade dos homens à cidade de Deus, do mundo decaído ao mundo transfigurado, glorificado pela ação do Espírito Santo. Então, o sacramento é memorial do passado, mas é também memória do futuro, nós podemos dizer assim. É a celebração de algo que na esperança, né, na esperança litúrgica, é já antecipado. Por isso, o homem consagrado sacerdote, mesmo pecador, limitado, fraco, é um homem do futuro. Nós somos uma celebração sacramental de Cristo, que Cristo será tudo em todos, e antecipa esse seu ser tudo em todos no corpo do sacerdote, no corpo do ministro sagrado. O sacerdote se transforma naquilo que a eternidade divina presente nele o torna. O corpo do sacerdote, especialmente na liturgia, ele se torna transparente ao Espírito. E ele é todo comunicação daquilo que ele celebra. O corpo do sacerdote é aquilo que ele celebra. E encerra em si a eternidade de Deus, essa eternidade que transforma o homem de dentro para fora, né, dá luminosidade aos olhos, né, muda as nossas palavras. Então o sacerdote ele vai sendo transformado em corpo de Cristo dia a dia, para que aquela assembleia também seja contagiada e se transforme em corpo de Cristo dia a dia. Debaixo da crosta que o pecado criou na nossa carne, existe aquela inocência originária, o selo da Trindade em nós. E a carne do sacerdote, espiritualizada, deificada pela força do sacramento, resplandece à luz da glória futura. A propósito, é bonito saber que na liturgia, né, quando o sacerdote se veste com os paramentos, com aquelas roupas não ordinárias, existe uma teologia das vestes. Né? A veste é como a roupa é uma extensão do corpo, é uma revelação da pessoa. E o sacerdote, com seus paramentos, está falando de uma realidade que é maior do que este mundo, que é mundo e não mundo ao mesmo tempo. Então, as roupas litúrgicas do sacerdote, extensão do seu corpo, falam de um banquete que é maior do que o mundo, que é oferecido no nosso mundo. Essa é a liturgia. Né? Poderia ser um tema desenvolvido depois, né? Junto com a teologia do corpo, a teologia das vestes, né? A extensão do corpo.
Então, é uma forma, uma forma de revelação da pessoa, da revelação da direção para a qual tende e caminha a pessoa, a roupa, né? Ou nós caminhamos em círculos dentro deste mundo, ou nós caminhamos deste mundo em direção ao mundo de Deus. E as vestes do sacerdote falam disso, de um outro mundo que invadiu este mundo. Então as vestes, o corpo do sacerdote é um corpo escatológico, que revela uma glória futura. Então é importante salientar que a pessoa humana, né, em si mesma, é como uma síntese do mundo. O amor que Deus tem pela pessoa humana é maior do que o mundo. E quando em Gênesis nós vemos que Deus cria o cosmos e coroa o cosmos colocando o homem e a mulher no seu centro, fica claro que o ser humano é a criatura que Deus quis por si mesma, como nós vemos no Concílio Vaticano II, né? Todo o mundo foi feito para a pessoa humana. E por isso o pecado não foi apenas uma catástrofe antropológica, uma catástrofe que diz respeito só à humanidade, e ponto final, né? Assim, mas foi uma catástrofe cósmica. O pecado bagunçou a ordem mística do mundo, a harmonia do cosmos. Porque o homem recebeu a missão de hipostatizar, ou seja, de humanizar, de personalizar o cosmos. E oferecer o cosmos em Eucaristia, em ação de graças, filialmente ao Pai. Mas o homem falhou na sua missão sacerdotal, né, de oferecer o mundo ao Pai. E por isso o Filho unigênito vem no mundo cumprir a sua missão sacerdotal. E no Espírito Santo, Jesus Cristo oferece o coração dos homens e o cosmos ao Pai. E o sacerdócio, meus irmãos, é então um sacramento a serviço da humanidade e do cosmos, né? E pelo seu corpo o sacerdote reoferece, in persona Christi, na pessoa de Cristo, todo o cosmos e toda a humanidade ao Pai. O padre, junto ao altar, ele é sacerdote de toda a criação, então tudo volta para Deus. Tudo é recapitulado pela liturgia das suas mãos, dos seus lábios, da sua inteligência, do seu corpo. Então o significado esponsal do corpo do padre é reunir a terra ao céu. É reconjugar, recelebrar o matrimônio espiritual entre o céu e a terra. Para que o mundo, nosso mundo, seja revestido da glória do outro mundo. E assim como o corpo do padre, liturgicamente glorificado, né, é um corpo vestido de futuro, um corpo que fala do futuro, né, é um corpo que fala das bodas da Jerusalém Celeste, isso vai contagiando toda a Assembleia Litúrgica, né? Um teólogo russo chamado Vladimir Lossky dizia uma coisa muito interessante, que o pecado reduziu o homem à natureza humana. O pecado nos reduziu a ser só homens. Tá entendendo? Como a natureza humana vai se levantar e vai poder realizar a sua vocação esponsal, a sua vocação de comunhão, de união com Deus? Porque nós sabemos que existe um significado esponsal da pessoa humana, antes do significado esponsal do sacerdócio, né? Que é exatamente a sua vocação à comunhão com Deus, a participação da vida de Deus. Para o homem e para a mulher, é pouco permanecer o que ele é, o que ela é. A nossa natureza tem uma particularidade. Nós não somos apenas uma espécie superior diante do resto do criado, dos animais, das plantas. Nós somos a criatura que possui uma específica e gloriosa vocação. E essa vocação da humanidade tem traços esponsais, unitivos, de comunhão. É forte, na teologia de São Tomás de Aquino, por exemplo, essa presença de um fim sobrenatural inscrito naquilo que é natural do homem. A nossa natureza é uma natureza que tende àquilo que é maior do que a natureza. Então existe essa vocação unitiva inscrita no coração da humanidade, nós temos uma vocação celeste, e o grande mal que o pecado fez foi o de nos deixar pregados, crucificados à nossa própria natureza, ofuscando esse nosso impulso de tender à natureza divina, que é a meta final da nossa existência. Até o nome natureza, quando se refere ao homem e à mulher, é diferente dos outros seres criados, né? Tem uma particularidade. É que essa natureza nossa, né, foi criada para ser glorificada e receber aquilo que é próprio de Deus. A glória de Deus, a vida de Deus. Então, permanecendo humanos, nós continuamos sendo homens e mulheres, mas somos divinizados. Como dizem as tradições cristãs orientais, né? Nós somos deificados. Nós encontramos um eco disso também na teologia católica, né? Mística, latina,
como São João da Cruz, por exemplo, ele diz de forma muito precisa, muito exata, que o que Deus deseja é fazer-nos deuses, deuses por participação. Ele é Deus por natureza e nós participamos da sua glória. Nós somos criados humanos, mas o nosso destino é divino. Esse é o fim da nossa natureza, né? Então é próprio da nossa natureza humana o chamado a sermos divinizados, a sermos santos, participando da mesma glória, da mesma vida de Deus. E o corpo do sacerdote, então, tem uma vocação de unir dois mundos, o nosso e o divino. Deus, ele nos quis por nós mesmos. Ele tem sede de estender a nós a sua eterna relação de amor, a relação de amor substancial que circula na Trindade Santa. E esse patrimônio de Deus, o próprio de Deus, é aberto a nós. E por isso a voz litúrgica, a voz sacramental do sacerdote, todos os dias celebrando a Eucaristia, essa voz transcende o cosmos e voa rumo a Deus, abrindo as portas do nosso mundo para a Trindade, convidando a Trindade a entrar no nosso mundo e a permanecer conosco aqui. Eu lembro quando eu participei de alguns ministérios de música no passado, uma professora de técnica vocal dizia muito assim, voz é corpo, né? É preciso cantar com o diafragma, com os pulmões, as cordas vocais, ou seja, a voz requer uma saúde do corpo. Então, falando dessa corporeidade da voz e do padre, né, nós começamos falando da voz, né, da voz do sacerdote. O pai ouve a voz do sacerdote. E essa voz sintetiza, é mediadora, né, da voz da humanidade inteira em direção ao Pai. Na celebração eucarística, o padre pede ao Pai para enviar Yeshua, a salvação, pela força do Espírito Santo. Nós dizemos assim, na missa, né, epíclese, né, manda o teu Espírito, ó Pai, para santificar as oferendas, para que essas oferendas se tornem o corpo e o sangue de Cristo. Então o Pai, ele escuta e o Pai obedece à oração do sacerdote. O Pai envia o Espírito Santo, o Espírito que vai abrir uma ponte na matéria, um caminho, né, para que Cristo realmente se faça presente no meio de nós. São Paulo, ele diz na carta aos Colossenses que em Jesus habita corporalmente a plenitude de Deus. Então, no Padre habita corporalmente Cristo sacerdote. Nele habita sacramentalmente Cristo sacerdote. No Padre, no corpo do Padre age Cristo sacerdote, que devolve harmonia ao mundo, né, através de uma nova criação, desse Shalom. É um ministério de ressurreição e glorificação do mundo, operado no corpo do sacerdote. Então a misericórdia divina envolve e penetra a fragilidade do corpo do sacerdote, né, e transforma esse corpo em sacramento. É como nós lemos num prefácio muito belo quando a gente celebra os mártires, né? Vossa misericórdia sustenta a fragilidade humana e nos dá coragem para sermos testemunhas de Jesus Cristo. Então, além da voz do Padre, nós podemos também falar das mãos do sacerdote, né, que são como o ventre de Maria Santíssima, a pneumatófora, né, ou seja, a portadora do Espírito Santo. As mãos do Padre são como a Virgem Santíssima, cheia de Deus, cheia do céu, cheia de graça, cheia do Espírito Santo. Mãos pneumatóforas, né? Porque Maria foi aquela pessoa humana que com a totalidade do seu ser, com todo o seu espírito, com toda a sua inteligência, a sua vontade, com todo o seu corpo, unida ao Espírito Santo, ela acolheu, ela tocou e ela forjou a carne de Yeshua, de Jesus. Maria doou ao Espírito Santo as suas próprias entranhas para que ali fosse tecida a humanidade de Cristo, o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem. Então as mãos de um padre também são doadas ao Espírito Santo. E essas mãos são a carne que acolhe neste mundo, na liturgia do nosso tempo, na liturgia das nossas igrejas, das nossas capelas. Essas mãos acolhem o verdadeiro Deus e o verdadeiro homem que invade, que transforma, que habita o pão e o vinho. E assim a carne e o sangue de Cristo são trazidos para a igreja através dessas mãos, desse corpo, né? E são comunicados ao povo de Deus, o povo que vai se alimentar do corpo de Cristo, né? Que vai se saciar de Deus, né? Nessa nova multiplicação dos pães, né? A carne da igreja vai ficar impregnada da glória celeste, né? E as mãos do Padre não são suas, são dos outros. As suas mãos são um templo de adoração, né? Um espaço sagrado, não pertencem mais a mim, né? Elas pertencem a Deus e ao povo. As mãos do sacerdote são um sinal do seu corpo inteiro disponível a Deus e às pessoas.
né, como um corpo de um operário que trabalha pela divinização do mundo, não para o mundo em si mesmo, né, mas para a santificação da humanidade. Né, um corpo que recebeu a graça de unir dois mundos. Né. Era um confessor meu, sempre dizia assim em latim, né, sacerdos propter alios, né, o sacerdote para os outros, para o bem dos outros, para a vida dos outros. Né. Foi-nos dado um corpo sacramental para que todos tenham vida e tenham vida em abundância, como a gente lê no Evangelho de São João. Então, as mãos disponíveis do sacerdote são a expressão de toda uma vida disponível, né, uma vida toda transformada em serviço, né, aos filhos e às filhas de Deus. As mãos do sacerdote são ministras de eternidade, né, sempre na lógica desse ministério de eternidade, que é próprio do sacerdócio ministerial. Né? Então, meus irmãos, o Padre, todos os dias, o Padre e Jesus, em uníssono, a uma só voz, eles dizem: tomai todos e comei, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue. Tomai. O corpo do sacerdote é todo em função do corpo de Cristo. O corpo de Cristo, que é corpo eucarístico, corpo que se reúne para celebrar a Eucaristia, a igreja, para celebrar a vida ressuscitada do Filho de Deus, o corpo ressuscitado, o corpo glorificado do Filho de Deus. E esse corpo do Filho é o nosso futuro, a nossa glória. O nosso corpo é vocacionado à glória. E o corpo do sacerdote revela o corpo ressuscitado do Filho. O corpo do sacerdote revela o futuro da humanidade, a ressurreição. As nossas feridas vão ser todas transformadas em glória. O nosso futuro é ressurreição. O nosso futuro é uma transubstanciação dessa condição terrestre a uma condição nova, gloriosa, celeste e santa. E o corpo do sacerdote é ministro dessa vocação escatológica e final da humanidade. Então, não posso ser mais longo, a gente já queimou o tempo, né? Nós podemos ao menos fazer a gente pôde fazer, né, uma introdução, né, a esse significado esponsal, sacramental do corpo do sacerdote, né, do ministro ordenado. O sacerdote vive ou deve viver, né, numa espécie de connaturalidade de amor com Cristo. Ele deve ser um homem transubstanciado, transfigurado pelo amor de Cristo. Um homem que é toda revelação do amor com o qual Cristo ama os homens. O nosso corpo de sacerdote se torna transparente, dá lugar à carne do Filho de Deus. É uma carne transparente. E o Filho de Deus em nós se dá ao mundo, se dá à humanidade. A nossa vida, o nosso corpo sacerdotal, que é marcado por uma ordinária extraordinariedade, né? No constante milagre da união da terra com o céu. E toda essa força divinizadora se esconde em homens simples, mortais, pecadores, nós, que tantas vezes falam besteira. Homens que, como todos os outros, estão em caminho, a caminho, rumo ao Pai. Mas o corpo do sacerdote é esse vaso de argila que leva um tesouro inesgotável dentro de si. Somos pecadores transformados eucaristicamente em Cristo. Eu termino com uma frase de São Máximo Confessor, um antigo padre da igreja do século VI, que ele dizia que Deus se humaniza pelo homem, enquanto o homem se diviniza por Deus mediante o amor. São Máximo Confessor. O corpo do sacerdote está no vértice desse mistério da materialização de Deus, né, que no seu Filho assume um corpo humano, e dessa espiritualização, ou divinização, ou santificação do homem, que no corpo aprende a amar com o amor divino. Né? E nós somos ministros desse amor no corpo. E eu peço ao Senhor que nos dê sempre mais a sua graça, o seu Espírito, para cumprir essa preciosa missão, né? De ser mediadores entre a terra e o céu, na carne, no corpo. Shalom, obrigado aí pela atenção de vocês, e a gente pode depois no futuro aprofundar um pouco essa partilha, né, esse mistério. Shalom.